Meus amigos, o bicho tá pegando. Treta entre UEFA e FIFA. Boicote da entidade máxima do futebol europeu às competições da FIFA, incluindo, lógico, a Copa do Mundo. Absolutamente todas as 55 seleções da Europa aceitando e apoiando o boicote da UEFA à FIFA em todas as competições. Ou seja, nesse presente momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, entre os dias 30 e 31 de julho, nenhuma seleção europeia vai participar de nenhuma competição FIFA. Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo Feminina, faltando poucos meses para mais um Intercontinental, faltando alguns meses para as eliminatórias da Copa do Mundo de seleção de base, tem outras categorias de Copa do Mundo Feminina, várias competições, Copa de Clubes e, lógico, a Copa do Mundo de 2030. E o motivo? Uma entrevista, aliás, uma investigação que partiu da imprensa europeia de que Gianni Infantino, ambicioso, para não dizer ganancioso, o presidente da FIFA, estava querendo vender ações, terceirizar a Copa do Mundo. Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação, o que eu interpreto, quem tá certo, quem tá errado, que eu acho que no fim das contas é mais um jogo político para testar a força da UEFA. No fim das contas, as situações vão se resolver? Talvez, mas eu acho que algumas coisas podem mudar. Se inscreve aqui no canal do Brownie que a gente comenta, explica, detalha, opina, analisa situações do mundo do futebol e a gente tá fazendo isso cada vez mais com frequência por aqui. Rumo a 200 mil inscritos e você coloca aqui nos comentários qual é o próximo tema que você gostaria de ver sendo desenvolvido por aqui no canal. Bom, galera, tudo começa com a informação de bastidor de que Gianni Infantino estava querendo terceirizar, vender ações da Copa do Mundo, torná-la privada para investimentos. O segundo ponto, uma outra investigação de que supostamente essas ações seriam vendidas para empresas ligadas ao governo norte-americano, empresas muito importantes nos Estados Unidos. E aí a UEFA se rebelou. Já não é de hoje que a UEFA vem se incomodando com algumas atitudes do presidente italiano Gianni Infantino, que é um cara, muito espalhafatoso, gosta de aparecer, gosta muito de vincular a imagem da FIFA, com a dele, até porque ele tem aquela carecona maneira que parece justamente o troféu da Copa do Mundo. Só que algumas atitudes estão irritando demais. Primeiro de tudo, a questão do calendário. A gente teve a UEFA criando a Nations League, o que deu uma ilhada em alguns compromissos da FIFA, como por exemplo a Copa das Confederações já não existe mais. Então o que a FIFA criou? Outro produto, Copa do Mundo de Clubes, o que desagradou alguns clubes, entidades, ligas e jogadores até do futebol europeu. Aí a gente teve a Copa, passando para 48 seleções e com uma não formulação da UEFA, digamos assim, a UEFA não se preparou, não readaptou a sua competição para a Copa do Mundo, a gente teve seleções importantes ficando de fora, como por exemplo, mais uma vez, a seleção italiana. Aí, sinceramente, eu já achei um pouco de choradeira da UEFA. Inclusive, o presidente da UEFA falou que tem seleções que não tem atração, Cabo Verde, não sei o que, e Cabo Verde foi até o mata-mata, ao contrário, por exemplo, de Bósnia, República Tcheca, outras seleções que jogam futebol bem pobre. Mas aí vem o fator da proximidade de Gianni Infantino e Donald Trump. Eu diria que a penúltima gota foi o cartão anulado de Balogun no mata-mata. O Balogun tomou o cartão vermelho pela entrada, que ele deu no jogador da Bósnia na fase 16avos e foi liberado pela FIFA para jogar as oitavas de final. Ali, meu amigo, a UEFA, as entidades se olharam e falaram, cara, não é possível uma coisa dessa. Inclusive, a seleção norte-americana foi encarar justamente a Bélgica, que é uma seleção da UEFA. Teve toda a situação, a relação de proximidade, embora aqui no Brasil a gente tenha uma ala da nossa imprensa que fale em papel de alumínio, como se fosse uma grande conspiração, mas a UEFA sim se incomoda com uma determinada proximidade, uma afinidade, por exemplo, do Gianni Infantino com o Tiki Tapia, que é o presidente da AFA, e com a Federação Argentina de um modo geral. E a gota d'água foi essa tentativa de terceirização, e eu não diria que é propriamente um incômodo pelo tradicionalismo do futebol, pelo respeito à história. Eu acho que tem a ver com, a FIFA tá querendo lucrar mais em cima da gente, a gente não vai ganhar nada com isso? Aí, sinceramente, eu acho que vai dar problema. Essa investigação acionou, digamos, essa bomba, e nesse momento a gente tem esse paradigma. A UEFA em pé de guerra com a FIFA, inclusive já com algumas seleções, como por exemplo a Alemanha, assinando um termo se opondo à recandidatura de Gianni Infantino na entidade máxima do futebol. A FIFA pode ter ali uma eleição mais acirrada, coisa que nunca teve, sempre tem ali candidato único, é sempre um grande acordão, e agora rola esse pé de guerra. E acho que é um pontapé inicial para algumas mudanças, ou até impedir algumas mudanças. Não sei até que ponto
quanto isso pode influenciar numa não criação da Copa do Mundo com 64 seleções, como já estava bem engatilhado de acordo com o que eu pude saber, com o que eu pude me informar até lá nos Estados Unidos durante a cobertura da Copa. Não sei até que ponto isso pode mexer bastante com as influências em relação a de que modo os europeus agora vão se classificar, por exemplo, para a Copa do Mundo. Fato é, gente, que em todos os fatores, assim, eu acho que a FIFA, qualquer entidade percebe que sem seleção, sem time, sem jogador, ninguém joga. Então, se todo mundo se rebelar para que alguma coisa aconteça ou alguma coisa pare, como por exemplo esses devaneios absurdos do Gianni Infantino, as coisas vão parar. Infantino é um cara que ele tá levando o futebol para um rumo, para um caminho perigoso, porque assim, terceirização como? Quem é que vai cuidar da Copa do Mundo FIFA? São pessoas que elas entendem de futebol, elas vão respeitar a tradição do futebol, elas vão colocar qualquer produto acima de qualquer coisa, como por exemplo a pausa da hidratação já foi uma parada que já não foi bem aceita por muita gente, então, enfim, tem que se tomar cuidado. O Infantino é um cara que ele vem se mostrando muito liberal nesses aspectos de vão vender qualquer coisa no futebol, daqui a pouco, meu irmão, o gramado tá azul pra vender pra uma marca. Embora a gente saiba, obviamente, da importância das marcas, né? Não à toa, o UEFA, né, também gere a Champions League e tem uma penca de marcas vinculadas à competição. Eu acho que em algum momento as coisas vão se resolver, a gente não vai ter, cara, pô, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, França, não é interessante pra essas seleções não jogarem uma Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Em algum momento, a gente vai ter essas seleções, né, essa situação acabando em pizza. Primeiro, a gente tem que saber em que circunstância, e segundo, quando que essa pizza vai ficar pronta? Porque até o momento o forno não foi ligado. Acho que esses caminhos, né, inclusive o Infantino, ele começa um processo de defasagem do que é a Copa do Mundo. Isso é muito perigoso, independente do que possa dar certo ou do que possa dar errado, num processo de terceirização em aspectos de marcas da Copa do Mundo. Ou até num processo de americanização da Copa. O Trump tá querendo levar a Copa de novo pra lá, já pensou? Copa do Mundo de clubes. Teve situação de show do intervalo gigantesco. Muitas coisas foram contestadas. Agora, uma coisa que eu acho que pode ser associada a isso, porque a gente tá vendo a UEFA se rebelando com a FIFA, é o que pode acontecer ao longo dos próximos anos com outra ideia, que até o momento voltou a ser embrionária, ela voltou a se plantar ali uma semente, mas que em 2020, 2021 ela quase explodiu, que foi a criação da Super League. São clubes percebendo, cara, por que eu tô jogando uma penca de jogos, tô ganhando menos do que a UEFA, enquanto eu poderia fazer um campeonato que é meu, é dos clubes que tem menos partidas, mas partidas absolutamente mais qualificadas, em que a gente ganhe muito mais dinheiro. E eu acho que é questão de tempo para esse assunto voltar e assombrar de alguma maneira a UEFA. Ou então unir ideias, até para enfraquecer a própria FIFA. O futebol ele tá tomando rumos assim, digamos, né? Ainda mais às vésperas desse centenário da Copa, já tem tantos anos que a gente tem essa competição como a principal, um pouco nebulosos do que vai acontecer daqui pra frente, daqui a alguns anos, com a Copa do Mundo. Enfim, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês. Forte abraço e fui!